O Relator Sombrio. Bem-vindos ao O Relator Sombrio. Hoje não vamos revisitar o prólogo de horror. A noite de 31 de outubro de 2002, o crime brutal, a confissão fria. Essa história já foi contada à exaustão. Nós vamos investigar o que o tempo faz com o mal. O que acontece quando a poeira baixa e as portas de aço de uma penitenciária se fecham por mais de 20 anos. Em março de 2025, um homem chamado Christian Cravinhos atravessou os portões da penitenciária Dr. José Augusto Salgado, a P2 de Tremembé. Sua soltura para o regime aberto foi um marco simbólico, quase silencioso, mas ensurdecedor. Pela primeira vez em mais de 2 décadas, os 3 condenados pelo assassinato de Manfred e Marisia von Richthofen, Suzanne, Daniel e Christian, estavam simultaneamente fora das grades. O que você vai descobrir hoje não é a história do crime, é o epílogo. É a complexa e por vezes inacreditável teia de alianças, traições, jogos de poder e estratégias de sobrevivência dentro do presídio mais infame do país. E, mais importante, como a versão dos detentos que eles construíram lá dentro, dita a nova e vigiada, realidade que eles tentam desesperadamente construir aqui fora. O que vamos revelar vai te surpreender, pois mostra que, para alguns, o jogo de manipulação nunca, jamais, termina. A bolha da infâmia. A lógica de Tremembé. Para entender o que Suzanne von Richthofen, Daniel Cravinhos e Christian Cravinhos se tornaram, é absolutamente crucial entender onde eles estiveram. As penitenciárias de Tremembé, tanto a feminina Santa Maria Eufrásia Pelletier, quanto a masculina Dr. José Augusto Salgado, P2, não são presídios comuns. Elas ganharam a alcunha midiática de Presídio dos Famosos, mas esse apelido é profundamente enganoso. Não há glamour. Não há privilégios que o dinheiro de fora possa comprar facilmente. Há, na verdade, um pragmatismo gélido e administrativo do sistema de justiça. Tremembé é, antes de tudo, uma unidade de segurança. Mas ela não foi projetada para proteger a sociedade desses presos. Ela foi projetada para proteger esses presos da sociedade carcerária comum. Em qualquer outra penitenciária do estado de São Paulo, dominada por facções como o Primeiro Comando da Capital, PCC, a Lei do Cão, o Código Não Escrito do Crime, dita a vida e a morte. E nesse código, certos crimes são imperdoáveis. Jack, estuprador, cagueta, delator. E no topo da lista dos mais odiados, aqueles que cometem crimes contra a própria família ou contra crianças. Um CV companheiro de vida na gíria prisional, como Suzanne, condenada por orquestrar a morte dos pais, teria uma sobrevida medida em horas, talvez dias. O mesmo vale para os irmãos Cravinhos. A notoriedade do crime, que os tornou famosos do lado de fora, os tornou alvos prioritários do lado de dentro. O preço da infâmia é ser caçado. Por isso, a Secretaria de Administração Penitenciária, SAP, especializou Tremembé em concentrar esses refugiados. É uma bolha. Junto com Suzanne, estavam lá Elise Matsunaga, que matou e esquartejou o marido, herdeiro da fortuna da Yoki. Ana Carolina Jatobá, condenada pela morte da enteada Isabela Nardoni, e na ala masculina, Alexandre Nardoni e os próprios irmãos Cravinhos. Eles não foram enviados para Tremembé como um prêmio. Eles foram enviados para lá, para que o sistema não tivesse que lidar com suas mortes inevitáveis em outro lugar. O que isso cria? Um ecossistema hermético, uma panela de pressão social composta apenas por párias, indivíduos que, estigmatizados até mesmo pela cultura do crime, são forçados a conviver 24 horas por dia. Nesse ambiente, as regras normais de poder não se aplicam. O dinheiro não é o principal motor. A moeda de troca mais valiosa é outra. É o status, a informação, a capacidade de influência e, acima de tudo, a proteção. Foi nesse laboratório social intenso, uma ilha de infâmia, que os 3 tiveram que aprender a sobreviver, e cada um desenvolveu uma estratégia muito particular. Para eles, a pena não era apenas a privação da liberdade. Era um jogo diário de xadrez psicológico,
onde o custo de um movimento errado poderia ser fatal. O investimento na própria sobrevivência exigia uma reconfiguração mental completa. A ascensão da rainha. A estratégia de Suzanne. Quando Suzanne von Richthofen, a jovem loira de família rica, estudante de direito da PUC, atravessou os portões de Tremembé, ela não era apenas mais uma detenta. Ela era a detenta. Ela era o símbolo máximo do crime que chocou o país. A garota da mansão no Brooklyn que trocou a vida dos pais por uma fortuna em bens e dinheiro. Esse estigma, que a tornava um alvo em qualquer outro lugar, em Tremembé, a tornava uma celebridade. E Suzanne, com uma inteligência social e uma frieza que a definem, percebeu isso imediatamente. Sua estratégia de sobrevivência, documentada em biografias como Suzanne, assassina e manipuladora, do jornalista Ulysses Campbell e em inúmeros relatos de ex-funcionários e detentas, não foi a da submissão. Foi a replicação exata das habilidades que a levaram até ali: a manipulação, a sedução e uma aguda compreensão do valor da sua própria imagem. Relatos indicam que, logo após sua chegada, ela rapidamente estabeleceu uma hierarquia informal. Ela teria arregimentado um time de presidiárias, detentas com menor notoriedade ou crimes menos famosos, que, em troca de sua atenção, de sua amizade, ou talvez do prestígio de estar perto da figura mais famosa do presídio, faziam serviços para ela. Limpavam sua cela, cuidavam de seus cabelos, lavavam suas roupas. Em um lugar onde não existe dinheiro circulando livremente, o status e a notoriedade se tornam a principal moeda. E Suzanne era, indiscutivelmente, a pessoa com o maior capital social ali dentro. A prova mais cabal de que ela entendia o valor comercial de sua história veio de forma explícita e chocante. De dentro das grades, Suzanne conseguiu negociar e assegurar um pagamento. Fontes da época, como as do programa de Gugu Liberato, indicam um valor de R$120 mil por uma entrevista exclusiva. Foi uma transação financeira que estarreceu o público. Ela monetizou sua infâmia. Ela transformou seu crime em lucro. O debate ético sobre o pagamento foi imenso, mas o fato estava consumado. Suzanne compreendia perfeitamente que sua história era um produto valioso. Mas essa notoriedade tinha um preço alto, uma faca de dois gumes. Ser o centro das atenções também significa ser o centro da inveja, do ressentimento e do perigo. Suzanne foi supostamente ameaçada de morte por integrantes do PCC, que mesmo de fora viam sua presença e seus privilégios de fama com maus olhos. A facção não tolera esse tipo de crime, e sua presença em Tremembé era uma afronta. E aqui, novamente, sua estratégia não foi a da força, mas a da tática. Relatos sugerem que ela teria jogado charme para o médico da cadeia. Não se tratava necessariamente de buscar um romance, mas uma aliança estratégica, uma fonte de informação e proteção. O médico, segundo os relatos, não cedeu às investidas, mas, ciente do perigo que ela corria, a teria alertado sobre uma rebelião iminente que estava sendo planejada e cujo objetivo claro era matá-la. Esse padrão é consistente. Suzanne usou seu capital intelectual, social e sua infâmia para navegar e, de certa forma, controlar um ambiente hostil desenhado para destruí-la. Ela não foi uma vítima do sistema prisional. Ela foi uma jogadora ativa. O que vimos até agora é a construção de uma sobrevivente. Suzanne usou sua inteligência, seu status e sua frieza para transformar Tremembé em seu tabuleiro pessoal. Mas seu jogo mais complexo ainda estava por vir. Se a complexidade dessa teia psicológica e as manobras financeiras de dentro da prisão estão começando a fazer sentido para você, não saia daí. O próximo capítulo da vida de Suzanne envolve um triângulo amoroso, poder e, mais uma vez, uma disputa por dinheiro. O tabuleiro de alianças, poder, sexo e dinheiro. O jogo de poder de Suzanne em Tremembé atingiu seu ápice em suas relações interpessoais. Ela não buscava apenas amigas, buscava escudos, aliadas estratégicas que pudessem garantir sua segurança e solidificar sua posição. A dinâmica social mais explosiva e notória da ala feminina de Tremembé foi o chamado Triângulo Amoroso,
que se tornou público e foi explorado em detalhes pela mídia e, posteriormente, pela série Tremembé. Este triângulo envolvia 3 das detentas mais famosas do Brasil: Suzane von Richthofen, Elise Matsunaga, a ex-enfermeira condenada por matar e esquartejar o marido, o herdeiro milionário da Ioki, e Sandra Regina Ruiz, conhecida como Sandrão. Sandrão era a peça-chave. Condenada por um crime brutal de sequestro e assassinato, ela não tinha a mesma fama midiática de Suzane ou Elise, mas tinha algo muito mais importante dentro da prisão: poder. Sandrão era uma figura de respeito, uma dona do pedaço, a líder que impunha a ordem e era temida. Foi com ela que Elise Matsunaga primeiro se envolveu. Relatos de ex-funcionários e detentas indicam que Elise estava genuinamente apaixonada. Para Elise, a relação com Sandrão parecia ser um amparo emocional vital, uma âncora em meio ao caos de sua nova realidade. A chegada de Suzane, no entanto, quebrou esse equilíbrio de forma calculada. Por volta de 2014, Suzane e Sandrão se aproximaram. E, segundo relatos de fontes internas, a motivação de Suzane era puramente estratégica. Ciente das ameaças de morte do PCC que ainda pairavam sobre sua cabeça, ela viu em Sandrão a solução definitiva. Ela investiu no relacionamento. Ela não buscava amor, buscava ativamente proteção. E ela sabia que se aliar à dona do pedaço era o movimento mais inteligente em seu tabuleiro. Descrita como uma líder oculta que influencia a líder, Suzane rapidamente tomou o lugar de Elise e solidificou sua posição. O novo casal, Suzane e Sandrão, assumiu o relacionamento publicamente na fatídica e controversa entrevista a Gugu Liberato. Elas passaram a dividir uma cela na Gaiola do Amor, a ala especial da penitenciária, destinada a casais homoafetivos que tinham um relacionamento fixo. Elas também trabalhavam juntas, lado a lado, na oficina de costura da prisão, a FUP, Fundação Professor Dr. Manuel Pedro Pimentel, de apoio ao preso. Para o mundo exterior, era uma imagem de redenção, de um novo amor encontrado nas circunstâncias mais improváveis. Para quem estava dentro, era uma aliança de poder óbvia. O que confirma a natureza transacional dessa relação, despida de qualquer romantismo, é o seu término. O rompimento, ocorrido após a entrevista de 2015, não foi motivado por ciúmes, traição ou desilusão romântica. Foi motivado, fria e simplesmente, por dinheiro. Sandrão, que teria agido como intermediária na negociação da entrevista com a produção de Gugu, supostamente pediu sua parte. Afinal, ela era a protetora e parceira de Suzane. Fontes indicam que ela teria pedido uma comissão de 20 mil reais sobre o pagamento total de 120 mil reais que Suzane havia recebido. Suzane se recusou a pagar. E assim que o pagamento foi negado, o relacionamento terminou. Onde a relação de Elise com Sandrão era baseada em emoção, a de Suzane era uma aliança de segurança que evoluiu para uma transação financeira. Quando a transação falhou, a aliança foi descartada. Um padrão que se repete. Além de suas relações românticas estratégicas, Suzane formou outra aliança crucial, desta vez baseada em um estigma compartilhado. Ela se tornou amiga íntima de Ana Carolina Jatobá, a madrasta condenada pelo assassinato de sua enteada, Isabela Nardoni. A série Tremembé retrata as duas como amigas inseparáveis, e elas de fato eram. Foram vistas juntas trabalhando na oficina, dividindo refeições e, mais notoriamente, saindo juntas em saídas temporárias, como a do Dia das Mães, onde foram fotografadas por paparazzi em momentos de aparente descontração, rindo em um shopping. Dentro do ecossistema fechado de Tremembé, os crimes de grande repercussão criaram uma casta de detentas. Suzane e Jatobá eram o topo dessa hierarquia de infâmia. Ambas cometeram crimes vistos como imperdoáveis, até mesmo pela cultura prisional. Essa aliança não era apenas amizade, era uma bolha social lógica. Elas se uniram por compartilharem o mesmo fardo extraordinário, isolando-se das demais, como uma forma de proteção mútua e, talvez, o único entendimento que poderiam encontrar naquele universo. A ala masculina, a guerra de narrativas.
Enquanto Suzane jogava seu xadrez de poder, sexo e dinheiro na ala feminina, o que acontecia na P2? A penitenciária, Dr. José Augusto Salgado, abrigava os irmãos Daniel e Cristian Cravinhos. Suas narrativas carcerárias, embora menos exploradas publicamente que a de Suzane, foram violentamente trazidas à luz pela série Tremembé. E o que emergiu não foi uma história de redenção, mas uma fogueira de vaidades, negação e uma guerra pública de narrativas. Vamos começar por Daniel Cravinhos. A trajetória de Daniel na prisão é muito menos documentada, e isso parece ter sido intencional. Ele foi o executor direto, o homem que empunhou a barra de ferro. Talvez por isso, sua estratégia de sobrevivência foi o oposto da de Suzane. Ele escolheu a invisibilidade. Na série, ele é retratado como uma figura mais passiva, quase um fantasma. Relatos da vida real confirmam essa percepção. Daniel passou grande parte de sua pena focado no trabalho. Ele se dedicou à marcenaria da unidade prisional, tornando-se um profissional de aerografia e customização. Ele baixou a cabeça, trabalhou, cumpriu sua pena e focou em reduzir seu tempo através do trabalho e do bom comportamento. O próprio Ricardo Duda, que conheceremos a seguir, relatou em suas entrevistas que Daniel sabia do romance do irmão, Christian, e que teria ficado chocado não com o romance em si, mas com os gestos românticos exagerados de Christian, mas jamais interferiu. A estratégia de sobrevivência de Daniel foi a do silêncio, do trabalho e da utilidade. Ele parece ter entendido o custo real de suas ações e decidiu que o único valor que lhe restava era se tornar um preso modelo. E então temos Cristian Cravinhos, a antítese do irmão. Se Daniel foi o fantasma, Christian foi o showman, e seu show se tornou o epicentro da controvérsia da série Tremembé. A produção dedica uma parte substancial de sua trama a um romance homoafetivo intenso envolvendo Christian, interpretado por Kelner Macedo, e outro detento, Ricardo de Freitas Nascimento, apelidado de Duda. Uma cena específica, em particular, tornou-se o estopim da fúria de Christian. A cena que o mostra usando uma calcinha preta durante um encontro íntimo com Duda. A reação de Christian Cravinhos, agora em liberdade e tentando construir uma nova imagem, foi imediata, pública e furiosa. Ele usou suas redes sociais para atacar a produção, metralhando posts e stories classificando a série como mentirosa e muita mentira. Pressionado por seguidores que perguntavam o que era verdade, ele afirmou que praticamente tudo estava distorcido e havia sido feito pelo Ibope, demonstrando uma revolta particular e visceral com a cena da calcinha. Era a versão do detento, uma negação total à proteção de sua imagem. O problema é que para cada negação de Christian, havia uma confirmação pública da outra parte. Ricardo Duda de Freitas Nascimento, o detento em questão, condenado por assalto à mão armada, veio a público. Ele não se escondeu. Em múltiplas e longas entrevistas e lives em redes sociais, Duda não apenas confirmou o relacionamento, como deu detalhes íntimos e vívidos. Ele contou como o romance começou, descreveu a troca de bilhetes e presentes. Ele narrou com detalhes anedotas como a vez em que Christian, apaixonado, teria comprado da cadeia inteira sabonetes de marcas específicas que Duda gostava, apenas para surpreendê-lo fazendo um coração gigante em sua cama. Duda foi direto ao ponto. Segundo ele, Christian nega o caso por um motivo simples, por ser hétero e não querer assumir que teve um caso com um gay dentro da unidade prisional. A disputa de narrativas escalou a ponto de Ulysses Campbell, o roteirista da série e autor dos livros que a inspiraram, intervir publicamente. Campbell dobrou a aposta. Ele postou em suas redes sociais as supostas provas, fotos das cartas de amor trocadas entre Christian e Duda na prisão e uma foto da própria calcinha preta, que teria sido usada por Christian e guardada por Duda como uma lembrança. A controvérsia expõe uma guerra de narrativas. A reação furiosa de Christian não parece ser sobre a precisão histórica, mas sobre a proteção de sua persona de ressocialização. A versão de Christian, o detento,
colide violentamente com a versão de Christian, o homem livre. O epílogo, a liberdade vigiada e a reescrita da identidade. A transição para o regime aberto, que se completou em março de 2025, colocou os 3 condenados em trajetórias de ressocialização, que são um espelho direto de suas estratégias de sobrevivência carcerária. Eles estão livres das grades físicas de Tremembé, mas descobriram que agora enfrentam o estigma perpétuo do Tribunal da Opinião Pública, um tribunal rearmado com séries de streaming e mídias sociais. A vida atual de Suzanne von Richthofen é talvez o mais metódico e calculado projeto de rebranding e erradicação de identidade da história criminal recente do Brasil. Cumprindo o regime aberto desde janeiro de 2023, sua transformação é legal, social e, claro, comercial. Primeiro, a mudança legal. Em dezembro de 2023, ao formalizar sua união estável com o médico Felipe Zecchini Muniz, Suzanne foi à justiça. Ela legalmente abdicou do nome que a tornou infame. Ela não é mais Suzanne von Richthofen. Ela agora assina como Suzanne Luiz Manani Muniz. A escolha dos nomes é profundamente simbólica. Ela adotou o Magnani, sobrenome de sua avó materna, e Muniz, o do marido. Ela efetivamente assassinou o von Richthofen de sua identidade, o nome ligado ao crime, mas também à fortuna que ela um dia cobiçou. Segundo, a nova família. Ela reside com o marido, que ironicamente já teve um relacionamento anterior com uma ex-vizinha de Suzanne, e o filho do casal, nascido em janeiro de 2024. O bebê, que tem o nome do pai, também não carrega o sobrenome Richthofen. É uma tentativa clara de quebrar o estigma para a próxima geração, de garantir que o preço pago por ela não seja herdado pelo filho. Terceiro, a nova rotina. Ela se mudou para o interior, vivendo discretamente entre Angatuba e Bragança Paulista. E na ironia mais impressionante de todas, ela retomou os estudos. A mulher que arquitetou um crime complexo para burlar a lei agora estuda direito em uma faculdade particular. Sua presença no campus, obviamente, causou comoção com fotos de colegas viralizando instantaneamente. Quarto, e talvez o mais revelador, o novo negócio. Suzanne administra um ateliê de artesanato online, o Suentrelinhas, onde vende chinelos e bolsas personalizadas. E aqui vemos a velha Suzanne ressurgir. O perfil comercial que estava inativo foi reativado em novembro de 2025. O momento. Suspeitosamente, logo após o sucesso estrondoso da série Tremembé, trazer seu nome de volta a todos os holofotes. A especulação é óbvia. Ela estaria, mais uma vez, capitalizando sobre a notoriedade renovada. É a mesma manobra comercial da entrevista para Gugu. Suzanne entende o valor de sua fama e não tem escrúpulos em tentar extrair lucro dela, mesmo enquanto tenta publicamente apagar o nome que lhe deu essa fama. É uma transação comercial disfarçada de ressocialização. Enquanto isso, os irmãos Cravinhos seguiram caminhos opostos. Daniel Cravinhos, o primeiro a sair para o regime aberto em 2018, é o fantasma. Ele representa o modelo de reintegração discreta. Ele se casou em janeiro de 2025 com a biomédica Carolina de Andrade. Ele mantém uma ocupação estável, usando as habilidades que aprendeu na marcenaria da prisão. Hoje, ele trabalha com customização de motos, focado em aerografia e design. Sua única ação pública notável foi uma tentativa de reconciliação com o passado. Relatos indicam que Daniel tentou contato com Andreas von Richthofen, o irmão de Suzanne, a vítima sobrevivente que vive em isolamento. Daniel teria enviado uma carta pedindo perdão e uma chance de diálogo, afirmando morar próximo e estar profundamente arrependido. Esse gesto sugere uma tentativa de expiação. Christian Cravinhos, em contraste, é o Fênix. Ele foi o último a sair, precisamente porque sua progressão foi tumultuada. Ele já havia falhado no regime aberto antes. Em 2017, foi preso novamente por suspeita de agressão, tentativa de suborno a policiais e porte de munição de uso restrito. Agora, em liberdade, ele trabalha com o irmão Daniel, mas foca sua energia em construir uma persona pública vibrante.
ele é extremamente ativo nas redes sociais. Posta fotos na praia com pranchas de surf, ouvindo rock como Iron Maiden e falando constantemente em segunda chance. Ele se descreve como uma fênix renascida das cinzas. E é por isso que a controvérsia da série Tremembé o atingiu tão forte. A história da calcinha preta, confirmada por Duda e Campbell, ameaça diretamente essa persona de macho, roqueiro, surfista e redimido que ele gasta tanta energia e investimento construindo. O Tribunal Perpétuo. A versão dos detentos que analisamos hoje não é uma história do passado. É o prólogo exato que define, em detalhes, suas vidas atuais. As estratégias de sobrevivência que eles desenvolveram em Tremembé são as mesmas que empregam hoje. Suzane, a manipuladora que usou relacionamentos para proteção e sua fama para ganho financeiro, agora usa os mecanismos da lei para manipular sua própria identidade e sua notoriedade para impulsionar seu negócio. Christian, cuja identidade carcerária foi marcada por um romance que agora o constrange, gasta sua energia pública negando esse passado, pois ele colide com a persona de fênix que ele tenta vender. E Daniel, o executor que adotou a invisibilidade e o trabalho na prisão, é o único que vive essa estratégia na liberdade e o único que parece tentar uma expiação direta. O sistema de justiça brasileiro concedeu a eles a progressão de pena. Mas os 3 condenados descobriram, e estão descobrindo, que o Tribunal da Opinião Pública, agora rearmado com séries de streaming e mídias sociais, não oferece tal progressão. Eles não vivem uma vida nova. Eles vivem um epílogo inescapável. Cada casamento, nascimento ou postagem no Instagram é, e para sempre será, lido através da lente do crime que cometeram juntos, em uma liberdade perpetuamente vigiada. Esta é a história depois do fim. Se este mergulho profundo na complexa psicologia da ressocialização e do estigma te fez pensar, inscreva-se no O Relator Sombrio. Deixe seu like e comente. A ressocialização é realmente possível para crimes dessa magnitude ou o estigma é uma prisão perpétua? Obrigado por assistir.